Pensa comigo. Nós estamos falando aí nesses dias sobre ser melhor e fazer melhor. No domingo passado, por exemplo, nós comentamos que tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer como para o Senhor. E a gente aprendeu também que o nosso culto, ele não se limita a um período de tempo, tão simples como esse que nós temos aqui. O nosso culto é diário. A gente viu também que tem culto que Deus recebe, culto que Deus não recebe. Tem coisas que nós fazemos e a gente faz numa mediocridade tremenda que acaba não agradando o coração de Deus. Quem estava aqui domingo passado lembra mais ou menos desse passo. E como eu disse a você, nem sempre a palavra vem assim, para afagar o nosso ego. De vez em quando, a palavra de Deus nos confronta. Ela marca o nosso coração, porque a gente precisa de uma tomada de posição e de decisão. Além do que, quando nós somos confrontados pela palavra, pode acontecer duas coisas. A gente pode fazer que nem aquela ave que coloca a cabeça na terra, esconde a cabeça na terra, mas fica com todo o corpo de fora. Alguém lembra? Avestruz. Ou a gente pode crescer, subir um passo mais e falar assim, não, essa palavra foi para mim, realmente eu sou um sem vergonha e eu preciso crescer. Não é verdade? Amém? Nessa noite, então, nós vamos dar mais uma olhada de como nós podemos crescer na fé, podemos fazer melhor e ser melhor. E nessa oportunidade eu quero comentar com você sobre a chamada que a Bíblia nos dá para viver uma vida de santidade. Abra comigo a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 14 e 16. Se você abriu aí no papiro, mantenha aberta, depois vai ter aí um tempo de folhear um pouco mais a Bíblia. Se você abriu no smartphone, não muda para o Instagram, não muda para o Facebook, não arrisque a começar a ver foto, porque Deus está te vendo. E Ele pode mandar um raio lá e queimar o seu celular. Exagerado. A palavra de Deus diz assim para nós, como filhos obedientes. Repita comigo, como filhos obedientes. Eita, meu Deus! E agora? Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A despeito das piadas, Deus não é santista, apesar de ter um livro com o nome de Coríntios, né, ou de Coríntias, parecido, Deus não é santista. Mas Ele faz uma convocação para nós, dizendo para a gente ser santo. Feche os seus olhos, coloque a mão direita no seu coração e repita comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e nesse momento eu abro o meu coração para a palavra do Senhor entrar e mudar em mim tudo aquilo que precisa ser mudado. Amém. Alguns domingos atrás eu disse que um jovem aqui da nossa igreja me ajudou a lembrar de uma frase sobre santidade. Ele disse ali no meu gabinete, santidade não é só fugir do pecado. Santidade é uma aproximação maior de intimidade com Deus. Que lindo isso! Eu acho que você, não agora, depois, pode rever no YouTube, deixar o seu like e pegar essa frase e colocar no seu Facebook e no seu Instagram. Santidade não é só fugir do pecado. Santidade é uma aproximação maior de intimidade com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não precisamos
nós não precisamos nos esforçar para fugir do pecado. Porque onde há luz, as trevas não habitam. Onde há luz, a escuridão não toma conta. Basta um fósforo para clarear um ambiente escuro. Apenas uma pequena chama. E isso pode mudar todo o aspecto do local onde há escuridão. Uma pergunta, então, que eu preciso fazer para você meditar, não para você ficar aí numa neura de acusação, mas para você meditar e deixar cair no seu coração. Como está o seu nível de proximidade, de relacionamento com Deus? Se nós pudéssemos medir, seja com uma trena, seja com um termômetro, como é que está o seu nível de proximidade ou de relacionamento com Deus? A gente precisa parar um pouco e pensar. Porque às vezes nós imaginamos que tudo aquilo que nós estamos fazendo está nos aproximando de Deus. Por vezes as nossas decisões e escolhas nos fazem tomar um caminho mais distante do Senhor e nos faz tomar um caminho mais distante da santidade. Por isso, nessa noite, eu quero pensar com você que nós precisamos andar no caminho da santidade. Amém? Nós precisamos andar no caminho da santidade. Olhando para esses 2 versos que nós acabamos de ler, Pedro dá aqui para nós 3 características de uma pessoa que está buscando andar no caminho da santidade. Ele dá uma direção para mim e para você. E a primeira direção daqueles que estão buscando a santidade, o primeiro caminho a trilhar é o caminho da obediência. A santidade começa por obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Note que a primeira frase do versículo, antes da vírgula, é como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Obedecer é fundamental para ter uma vida em santidade. Muitas vezes a obediência não é fazer aquilo que queremos fazer, mas é fazer aquilo que nos mandam fazer, porque nós acreditamos em quem está nos mandando fazer. Geralmente, a obediência, ela vem diante de uma contrariedade. A obediência vem diante de uma contrariedade. Vou dar um pequeno exemplo, e a Isabelle não vai ter nem como ficar vermelha, porque ela não está aqui, mas todas as manhãs nós temos uma dificuldade para tirar a Isabelle da cama. Ela levanta contrariada. Aliás, beijo, Ananda, todas as 2 filhas sempre eram muito contrárias a sair da cama. Não? Elas saíam contrariadas, ou elas saem contrariadas. Não? Mas a verdade é que a obediência ela vem depois de uma contrariedade. A gente começa a analisar o nosso coração e a gente nem sempre obedece uma ordem quando ela é dada uma primeira vez. Eu sei que muitas esposas estão pensando agora nos maridos, de como eles contrariam ordens. E eu sei também que muitos pais estão pensando nos filhos, de como eles contrariam ordens. Mas no primeiro momento, toda ordem que nos é dada, ela não é executada com alegria. Pense comigo. Quantas vezes já te pediram para fazer alguma coisa e você resmungou? Resmungou porque não estava com a pulseirinha. Primeiro. Resmungou porque era algo contrário à sua vontade. Mas você obedeceu porque você sabia quem estava? Quem estava? Mandando. Eu não quero que você durma. Só vá acompanhando comigo a linha de raciocínio. Mas não durma. Você obedeceu porque você não queria arranjar encrenca.
Mas vamos caminhar então. Se você fizer só o que quer, e questionar tudo o que não aceita, você está precisando, principalmente com relação à palavra de Deus, a ter um encontro com o Senhor Deus. Você precisa entregar o seu coração a Ele. São 3 os sentimentos que acompanham a obediência. São eles: o amor, o respeito e o temor. Nós obedecemos porque nós amamos. Nós obedecemos porque respeitamos. Nós obedecemos porque há um temor no nosso coração. E aí você pode imaginar aquela mãe dizendo: ah, se eu for aí, você vai ver o que vai acontecer. Algumas vezes nas nossas vidas nós obedecemos por temor e por respeito. Vou dar um exemplo simples para você. Lá no seu trabalho, se você não é patrão, seu chefe chega e pede algo para você. Você não faz por amor a ele. Você faz por temor e respeito. Você faz por respeito porque você sabe quem está no comando. Você faz por temor porque você sabe, se não fizer, talvez você seja convidado a passar lá naquela salinha intitulada como RH. Então você obedece. Mas quando nós estamos falando de santidade, nós obedecemos a lei do Senhor, nós obedecemos os mandamentos do Senhor, não só por temor, não só por respeito, mas também por amor. Porque Ele nos amou primeiro. E nós somos então convocados a viver o caminho da santidade, amando ao Senhor. Queridos, nós obedecemos a Deus por amor. Deus deve ser o nosso alvo de amor. Em amando a Deus, seus mandamentos são obedecidos com facilidade. Quem ama, obedece com facilidade. Quem ama, tem facilidade em obedecer. A Bíblia ensina que os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não temos dificuldade. Nós podemos obedecer de uma forma melhor ao Senhor. Nós podemos ser mais obedientes ao Senhor, aos seus estatutos, à sua lei, porque nós amamos ao Senhor e os seus mandamentos não são penosos. A Bíblia expressa ainda que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E quando nós amamos o Senhor por completo, nós obedecemos com naturalidade. Nós obedecemos com naturalidade, amém? E aí eu podia fazer aquela pergunta, aliás eu vou fazer, porque eu também gosto de ser cruel. Não é? Você é um filho de Deus obediente? Posso ouvir um amém? Posso também ouvir sinceridade do seu coração de dizer: até agora eu não estava sendo, mas agora eu vou ser. A obediência é considerada um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém. Logo, para obedecer a alguém, você precisa ouvi-lo. Então, para obedecer a Deus, você precisa estar próximo para ouvir a sua voz. Você precisa entender a sua ordem. Você precisa compreender o que Deus está dizendo e o que Ele pede a você. Então nós precisamos estar próximos de Deus para obedecermos. Há um escritor ou um psicólogo chamado Roger, em um livro de psicologia, ele descreve que ouvir de forma eficiente é aquele que
o ouvinte consegue captar com máxima exatidão os pensamentos, os sentimentos do interlocutor. Escutar não somente o que está sendo dito de modo superficial, mas os significados escondidos que estão na essência daquele que fala. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, quando você ouve Deus, você consegue captar aquilo que Deus está falando com você na essência, na pureza, no coração. Você não ouve só de forma superficial. Você consegue se aprofundar no relacionamento, na intimidade, e você consegue compreender e entender tudo aquilo que está sendo ordenado a você, mandado a você, e você então obedece. A maioria das pessoas que estão aqui não viveram uma geração dos meus pais. Na época do meu pai, a gente entendia gestos. Até um limpar de garganta, a gente já sabia que era hora de se mandar. Quando uma visita estava quase chegando na nossa casa, tinha aquela reunião do clã. Sabe aquela reunião em que o clã é convocado, bate os tambores, o pessoal se ajunta na roda e alguém diz assim, com uma voz grossa: se vocês me envergonharem, vocês vão ser corrigidos depois. Nada de se meter na conversa dos adultos, vai comer só depois dos adultos. Se alguém passar aqui fazendo bagunça, vocês vão se ver comigo. Nem todo mundo no clã tinha o mesmo nível de entendimento. E aí o que acontecia? A visita chegava, começava a conversar, os meninos começavam a correr e a gente escutava. Ou aquele olhar, passa daqui para fora, senão o negócio vai ficar difícil para você. O que esse autor está dizendo é que quando nós nos relacionamos de proximidade com Deus, nós entendemos a voz de Deus, nós compreendemos, e os mandamentos de Deus, como eu já disse, não se tornam pesados para nós. A gente obedece. É por isso que a gente não tem dificuldade de viver uma vida em santidade ao Senhor. Porque nós compreendemos e entendemos aquilo que Deus está colocando para nós. E como Deus cuida da nossa vida, e como Deus nos compreende, como Deus entende o nosso coração, e como Ele quer o melhor para nós. E o melhor para nós é não vivermos envolvidos, encharcados com o pecado. Por isso a gente precisa caminhar na direção dele para tentar ouvir Deus. Você e eu precisamos ouvir Deus com exatidão, captar os pensamentos de Deus, precisamos entender o que Deus está dizendo na essência da sua palavra. Se captarmos isso, o caminho da santidade se torna um caminho fácil para nós, porque é pela graça. O caminho da santidade se torna um caminho fácil para nós. Eu sei que muitos aqui estão lutando contra o pecado. E eu sei que muitos aqui estão lutando com o pecado. Não é diferente na minha vida. As minhas compulsões e as minhas adicções podem ser diferentes da sua, mas a gente está lutando contra alguma coisa. A gente todo dia tem um confronto direto com o pecado. Mas quando nós obedecemos a Deus e quando nós estamos na intimidade com Deus, ser santo se torna mais fácil. Fazer melhor aquilo que nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus se torna mais fácil para nós. Mas é bom a gente entender também o processo de como Deus fala. Em alguns momentos Deus falará com uma voz poderosa, como a Bíblia declara. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29:4. Às vezes Deus vai te falar, ou vai falar com você, com uma voz mais dura, mais forte, cheia de majestade, cheia de glória, cheia de poder.
e que talvez você caia do cavalo, como aconteceu com Saulo a caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente poderia fazer uma mudança no texto e dizer, Saulo, Saulo, ou Ney, ou Edson, por que vocês querem permanecer no pecado? E a gente cai do cavalo. Ou Deus pode falar também com uma voz mansa e suave, como fez com Elias lá na caverna. Na caverna, Elias estava esperando ouvir a voz majestosa, poderosa, em som de cachoeira. Aquela coisa que faria com que a gente tremesse as pernas. Mas ele falou com uma voz suave e mansa. A voz do Senhor não estava nos raios, nos trovões, estava na brisa. Então nós precisamos entender Deus falando para a gente também, e nos ordenando a busca de santidade com uma voz aveludada, delicada, macia e penetrante no nosso coração. Mas a verdade é que aqueles que são ovelhas de Deus, aqueles que estão no rebanho do Senhor, eles ouvem a voz do Senhor e entendem, porque João vai dizer para nós, no capítulo 10, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nós precisamos ouvir Deus, saber como Deus fala. Se nós queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos viver uma vida de obediência ao Senhor, se nós queremos a vitória contra o pecado, nós precisamos ouvir a voz do pastor que diz, tome cuidado, esse caminho que você está percorrendo é um caminho de perigo. Tome cuidado, saia da beirada do precipício, não fique brincando com o pecado, não fique fazendo carinho no pitbull que pode te morder. Deus fala conosco e a gente precisa entender, se nós queremos ser melhor e fazer melhor na nossa vida cristã e na nossa santidade, nós precisamos ouvir a voz de Deus. A primeira característica, então, de uma pessoa que está buscando o caminho, buscando ser melhor no caminho da santidade é a obediência. E a obediência é por amor. O amor facilita a nossa obediência. Somos obedientes quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós paramos e meditamos naquilo que o Senhor está deixando para nós. Ouça a voz de Deus nesse momento. Ouça a voz do Espírito Santo tocando o teu coração e falando, você pode ser melhor. A sua vida de santidade pode ser melhor. O seu caminhar comigo pode ser melhor. E se há algum aspecto, e a gente já vai ver, da participação do homem na santidade, você pode fazer melhor. Amém? Está todo mundo acordado? Está todo mundo entendendo? Alguém está pensando no placar do futebol? Erga a mão, seja sincero. Fabinho, você está pensando no placar do futebol, meu irmão? Alguém está pensando no boleto que está para vencer? Amém. Mas volta para cá então. A segunda característica de uma pessoa que está buscando o caminho da santidade é evitar o retorno do passado. Você sabe que na nossa vida, ou nas avenidas e nas BRs que nós circulamos no país, sempre há uma placa de retorno. E a placa de retorno é para facilitar quando a gente erra o trajeto. Mas no caso da vida de santidade, o retorno não é uma opção. Olha o que diz o texto para nós. Coloca novamente lá. 1 Pedro 14, 15 e 16. Olha o que diz. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Olha para a pessoa que está do seu lado, para acordar e aquecer e diga, pare de pensar nos pecados do passado. Agora fale forte para ela poder entender.
Não, agora fala mais forte para ela acordar. Pare de pensar. A recomendação de Pedro é que nós não devemos nos amoldar aos desejos do passado. Em outras palavras, poderíamos dizer que o conselho é evitar retornar ou retroceder aos padrões e pensamentos e ações do passado. Querido, se você deu a meia volta, virou as costas para o mundo, saiu do mundo, decidiu viver uma vida com Jesus, então abandone os padrões pecaminosos do passado. Nós precisamos, é uma decisão. Olha, ele não está dizendo ali, pode colocar lá de novo o texto, ele não está dizendo que esse é um desejo de Deus. Coloca o texto, Josiane. Obrigado. Ele não está dizendo que é uma vontade de Deus, que é um poder, uma intervenção de Deus, e a partir de agora, aquilo que você vivia no passado, aquilo que os pecados que você cometia, as atitudes que você tinha, Deus não está dizendo, olha, eu vou intervir em tudo isso e você nunca mais vai pensar. Você nunca mais vai ter desejo de voltar. Ele está dizendo, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. É um conselho poderoso da parte de Deus para nós. Nós precisamos deixar os pensamentos, as atitudes do passado no passado. Por 2 vezes a Bíblia diz que a gente não pode tomar a forma de algo que pode destruir a nossa vida. A primeira está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. A gente já meditou nesse texto aqui, quando a palavra de Deus diz, não se conformes com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa nova mente, ou do vosso novo entendimento. E a segunda vez é no texto que nós acabamos de ler. Não fomos criados de uma maneira, ou melhor, nós fomos criados de uma maneira toda especial. O Salmo 139:4 vai dizer, eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Todas tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho certeza. O livro de Gênesis nos mostra que nós fomos criados, ou melhor, que todas as coisas foram criadas por Deus por meio da palavra. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse que se faça separação entre terra e mar, e houve separação. E Deus diz que sejam criadas todas as espécies de animais marinhos, de animais selvagens, animais aquáticos já foi, né? Marinho, aquáticos de água doce, né? Animais que voam. Tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Deus apenas falou e as coisas vieram à existência. Mas sabe, queridos, o homem foi criado de uma maneira diferente. Na criação do homem, Deus se envolveu de forma direta. Deus colocou a mão. E não só a mão, Deus colocou a boca. Pegou um monte de barro, amassou, formou a imagem e semelhança dele. E eu ouso dizer para você que Deus estava à beira de um riacho tranquilo, porque é no riacho que você acha barro. E ele poderia então olhar para o espelho d'água, ver a sua imagem e formar o homem. Está pensando comigo? E Deus olhava e moldava. Claro que eu estou usando aqui de um exagero linguístico, porque Deus é Deus. Ele poderia ter feito o homem também com a palavra. Venha Adão à existência, e um monte de barro se tornaria Adão. Mas ele fez, ele moldou, ele preparou, como um artista que prepara uma escultura, e depois Deus deu um beijo de vida, soprou fôlego,
e o homem passou a ser um ser vivente. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso Deus se envolveu. Mas o mundo tenta transformar a gente em um subproduto. O mundo, um produto falsificado, um produto pirateado. Nós não fomos criados dessa forma. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não pode ser falsificado. Então, não se amolde aos padrões desse mundo. Aqui, Pedro está dizendo para que nós não nos conformemos ou não nos deixemos amoldar pelos maus desejos de outrora. Eles estão na sua mente. E de quando em quando, bate uma saudade do velho homem. De tempo em tempo, há um toque-toque na sua porta, querendo trazer à memória aquilo que você viveu no passado, tirando você do caminho da santidade. Talvez a sua Bíblia apresente aí palavras como cobiça ou pensamento, o que na essência do texto quer dizer para nós o que precisamos tomar cuidado com os desejos. Se lá, em Romanos 2, a pressão vem de fora, a pressão vem do mundo, aqui, em 1 Pedro, a pressão vem de dentro. Então nós podemos sofrer pressão de fora, mas nós sofremos pressão de dentro. Imagine que beco sem saída você está agora. Então não apenas a pressão do mundo, mas há também uma pressão dentro de nós, que de vez em quando aflora, e a gente quer voltar para o passado. As coisas do passado. O escritor D.M. Lloyd Jones afirmou no seu livro O Clamor de um Desviado: a minha natureza deve ser corrupta, meu coração deve ser mau. Não é o mundo fora de mim, mas é algo dentro de mim que está corrompido. Então a gente tem, não uma falha de fabricação, mas, me ajuda aí, Clodoaldo, um malware que foi aberto e que traz um vírus poderoso que nos destrói. E ele está dentro de nós, dentro do programa. É isso, Clodoaldo? Está estudando, gente. Não sou o melhor programador. Hoje deu um banho em nós o computador, né, Tita? Mas a gente está aprendendo. O problema é o vírus do pecado que está dentro do seu coração, que de vez em quando é ativado e ele libera o seu poder de destruição dentro de nós. Há algo corrompido dentro de nós. O desejo de voltar à prática de tudo, o que nós praticávamos antes do arrependimento, antes da nossa nova vida com Cristo. Eu quero citar aqui para vocês alguns dos possíveis desejos que estão dentro de nós e que de vez em quando a nossa carne, os nossos maus desejos, a vontade do passado, tenta tomar a forma do novo homem. Desejo sexual descontrolado, a gula, ansiedade e desejo de controlar tudo e todos ao seu redor. Talvez algum vício, uma avareza, o desejo de vingança, a busca da fama, a mania de falar mal dos outros, atitude que para você no passado parecia normal, mas agora com Cristo, com um antivírus colocado dentro de você, e com o antivírus rodando dentro do programa perfeito de Deus, você consegue combater o malware que aparece de vez em quando. Esses desejos querem aflorar. Alguém afirmou: pecado gosta de andar acompanhado com pecado.
Pecado gosta de andar acompanhado com pecado. O que acontece a um homem quando está convencido e convicto do pecado é que ele encara seu pecado e, na verdade, olha de uma maneira honesta ao que tem feito. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos olhar para o pecado, nós precisamos olhar para dentro de nós precisamos olhar para o nosso coração e a gente precisa entender que, com honestidade, nós podemos confrontar o pecado. Somente com honestidade. Se continuarmos olhando para as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas, continuaremos a ter a mesma vida. Essa semana, na nossa célula, na célula Sal, nós estávamos lá sentados e a gente bate um papo gostoso antes de começar o estudo, e a gente conversa sobre a vida, e a gente começou a abrir o nosso coração de uma forma tão natural, e a gente começou a falar dos nossos erros e dos nossos pecados, e nós começamos a colocar para fora, e sem intenção nós estávamos praticando aquilo que Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês possam ser curados. Esse texto é poderoso porque há um remédio para a cura do pecado. Primeiro remédio, sangue de Cristo. Segundo remédio, de 8 em 8 horas, confesse os seus pecados uns aos outros, e vocês são curados. Há cura quando nós confessamos. E a Bíblia diz para nós que a gente deve confessar e orar uns pelos outros. Então presta atenção, quando nós estávamos lá falando daquilo que era tão terrível para nós, Deus estava curando o nosso coração. Por isso que eu quero dizer a você, não fique longe de uma célula. Aqui você não vai abrir a boca, a não ser que eu fale alguma coisa, ou diga para você dar glória a Deus, você vai ficar quietinho. Mas lá na célula, todo mundo fala, todo mundo abre o coração, e nós somos curados. Vocês todos já assistiram aquele desenho do Pateta, quando entra no automóvel e como ele é transformado. Ele é um cidadão pacato, ele passa, cheira as flores, ele dá licença para o gato, ele cumprimenta o vizinho, ele é um cidadão, ele é um lorde. Mas quando ele vai para trás do volante, ele é tomado, possuído do velho homem, e ele se torna então um motorista agressivo. Que Deus tenha dó do Fabinho, que todos os dias trabalha mais de 8 horas atrás de um volante. Vai direto para o céu. Que Deus tenha misericórdia do Luiz, que vai fazer Uber toda semana. Todo dia. Mas exatamente o que nós estávamos comentando era aquilo que nós nos transformamos quando nós estamos atrás de um volante. Como nós somos transformados, como o velho homem aflora dentro de nós. Presta atenção, todos nós temos o gatilho, o meu pode ser o volante. O seu pode ser outra coisa. Uma palavra fora de hora pode ser um gatilho para o velho homem aflorar. Um pensamento fora de hora pode ser um gatilho para o velho homem tomar conta de você. Uma cena no Netflix pode ser um gatilho para você voltar ao estado da pornografia. Um pensamento, uma fala, pode ser um gatilho. Se nós continuarmos olhando as mesmas coisas e pensando as mesmas coisas, nós não vamos ser melhores e nós não vamos fazer melhor. Nós precisamos mudar a chave na nossa mente e no nosso entendimento. Olha o que Tito 3:3 diz para nós. Pois nós também éramos outrora insensatos, desobedientes, desviados, escravos das várias cobiças e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e aborrecendo uns aos outros. Ou seja, nós não éramos flor que se cheire.
algo que precisamos internizar dentro do nosso coração, que deve ser a sua e a minha declaração de vida. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu o que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e aquela vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Segunda característica, então, de alguém que quer caminhar no caminho da santidade, de ser diferente e fazer diferente, é evitar o retorno para o passado. Fuja do padrão do mundo, dos seus desejos interiores, da vida de outrora. Nós não podemos ceder às pressões externas, nem às pressões internas. Nós não podemos ceder às pressões externas, aquelas que vêm do mundo, nem tampouco à pressão interna, que é o nosso próprio desejo. Ceder a qualquer uma é retroceder. E para não retroceder, nós precisamos nos aproximar de Deus e não tentar fugir do pecado. Todo aquele que tenta fugir do pecado, tropeça e cai. Todo aquele que se aproxima de Deus, ganha resistência. Então, o meu e o seu desejo tem que ser se aproximar de Deus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado, a gente já está caminhando para o final, e diga para ela, se aproxime de Deus. Fala mais forte para ela acordar. Fala para a pessoa que está do seu lado, se aproxime de Cristo. Deixe o Espírito Santo usar você. A terceira característica de uma pessoa que está buscando caminhar no caminho da santidade é a consagração a Deus de todas as suas atitudes. Aqui eu vou ser muito rápido, porque no domingo passado a gente falou muito sobre isso. Mas, dando uma olhada nas minhas anotações, eu achei algo interessante. 95% das pessoas, ou melhor, 95% das nossas atitudes e decisões são tomadas no automático. Ou seja, sem pensar. Essa não é uma afirmação minha, mas de Ingle Freitas, no seu livro Mentalidade do Reino. Aquele que está buscando viver uma vida em santidade, não pode pensar em consagrar ao Senhor apenas um setor da sua vida. E a gente falou muito sobre isso no domingo passado. E como eu falei a você, já que a gente falou, você pode ir lá no canal do YouTube, deixar o seu like e assistir a mensagem de domingo passado. Eu mesmo já assisti uma vez. E olha que para me aguentar tem que ser, vocês são 10. Né? Eu vou lá e assisto de novo. Quando eu falo que eu assisto a mensagem na segunda, é porque eu quero melhorar. Então eu fico vendo os meus gestos, eu fico vendo o que eu falei, eu quero melhorar, né? E aí eu já vou também fazer uma comparação com outros pastores, né? Cara, eu olho como o outro pastor se posiciona, como ele fala com a sua igreja, como ele anda, como ele passa a mão no cabelo, todas essas coisas. Eu não sei por que vocês riram. Estou entendendo isso? Minha esposa está assistindo. Esposa, dobra o joelho aí, estão fazendo bullying comigo. Aliás, tome cuidado. Não quero fazer nenhuma ameaça, não. Mas teve um profeta que foram brincar com a careca dele e ele mandou as ursas comer o pessoal. Voltando para cá, gente, para nós caminharmos para o final.
Aquele que está buscando viver uma vida em santidade, não pode pensar em consagrar somente alguns setores da sua vida. Queridos, muda a chave, muda a mente. Você não pode consagrar ao Senhor só o seu domingo. Tem que ser todos os dias. Você não pode consagrar ao Senhor só uma parte dos relacionamentos. Você tem que consagrar ao Senhor todos os seus relacionamentos. Você não pode consagrar ao Senhor só uma parte dos seus pensamentos. Você não pode consagrar ao Senhor só uma parte da sua vida. Nós não podemos viver pela metade. Nós precisamos ser inteiros em tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor. Amém? Não vou consagrar apenas aquela ou outra área da minha vida, apenas uma ou outra área da minha vida. A consagração deve ser total. É isso que o texto diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em todas as vossas atitudes, diz uma outra versão. Querido, eu não sei se você percebeu, mas aqui há um fator de comparação. A comparação é com aquele que chamou você. Quem é que chamou você das trevas para a maravilhosa luz? Quem é que fez o convite de amor a você à salvação? É uma comparação. Foi Ele quem chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a sua vida precisa ser comparada à vida de Cristo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. 1 Pedro 5,10. O padrão de Deus para nós é elevado demais. Ele não quer ver os seus filhos vivendo de qualquer maneira. É por isso que Deus pensa o melhor para você. É por isso que Deus faz o melhor para você. Você já ouviu a expressão dizendo: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio nisso. Mas eu posso dizer que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus que está por vir é o meu encontro com Ele na eternidade. Que, aliás, você sabe, eu quero retardar um pouco, eu quero viver até os 100. Mas eu quero me encontrar, e o melhor vai ser se encontrar com Ele. Mesmo para ouvir aquela frase que diz: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ou como diz Paulo, mesmo que pelas obras que queimam como palha, mas eu quero estar lá. Amém? Acorda aí, a gente já vai caminhar para o final. Mas como Deus quer o melhor e Deus faz o melhor para você, não existe outro padrão para nós senão o padrão de Deus. É por isso que a gente está finalizando. O padrão de Deus é melhor. O padrão de Deus é excelência. E nós precisamos caminhar em excelência. Nenhum pai, honestamente, ou nenhum pai honesto, quer ver o seu filho pior do que ele. Falando da terra, eu não quero ver minhas filhas pior do que eu fui ou pior do que eu sou. Eu quero que elas sejam melhores. Mas o seu padrão de excelência é Deus Pai, o Todo-Poderoso. E Ele, por natureza, já te dá o melhor e faz o melhor. E você precisa ser e fazer melhor, porque é o padrão dEle. Ele te deu o melhor presente, Jesus Cristo. Ele te deu a salvação. Ele te deu a vida eterna. Ele te deu a oportunidade de estar com Ele. Então nós podemos ser e fazer melhor. O verdadeiro padrão para nós
de filhos é um padrão elevado, mas se torna possível, pois Ele não diz que você deveria lutar sozinho. Ele mesmo se coloca à disposição para ajudá-lo. Deus se coloca à disposição para te ajudar. E com isso eu quero pedir que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Queridos, comece a orar ao Senhor agora. A palavra do Senhor veio ao nosso coração nessa noite, movida pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa caminhar em santidade e ser melhor no nosso relacionamento com Deus e fazer melhor no nosso relacionamento com Ele. O que você viu nessa noite, o que você ouviu nessa noite, é que há algumas atitudes, algumas características que eu e você precisamos colocar no nosso coração. E talvez nessa noite, querido, meu irmão, minha irmã, você está vivendo, fugindo do pecado. Ao invés de se aproximar de Deus, que vai trazer luz e entendimento à sua vida, e vai te dar força e poder, não só para resistir o dia mau, mas para vencer a tentação, vencer os ataques do inimigo e vencer o pecado, que de tempo em tempo aflora dentro de você, porque você está caminhando longe dos caminhos do Senhor. E você não entende por que você luta tanto com as suas forças. E quanto mais você corre, mais você cai. Quanto mais você tenta fugir, mais você cai. Porque você precisa fazer o caminho inverso. Você precisa olhar para Deus e buscar a Deus, e você precisa então ser santo como Ele é santo. E quando você se arrepende e confessa os seus pecados, quando há arrependimento no seu coração, Deus te convida a se aproximar dEle, e o pecado fica longe de você, fica distante. Com os olhos fechados, eu quero que você imagine agora uma praia deserta, um mar azul, ondas calmas e tranquilas. Mas eu quero que você imagine você sendo conduzido, ou de mãos dadas com Deus, caminhando. Sinta as areias nos seus pés, a brisa refrescante no seu rosto, as mãos quentes do próprio Deus, te conduzindo pelo caminho da santidade, e fazendo com que você fique todos os dias mais longe do pecado,
mais longe daquilo que te atormenta, mais longe daquilo que te leva para a queda, mais longe dos seus desejos, mais longe daquilo que te corrompe e mais perto dele. Mas eu quero que você imagine além. No seu momento de fraqueza, no seu momento de queda, eu quero que você imagine Deus te carregando no colo e dizendo: filho, você pode estar ferido agora, mas eu tenho óleo, mas eu tenho bálsamo, mas eu tenho o curativo, mas eu tenho o cuidado que você precisa. Ele cuida de você. Corra para Ele. Corra para os braços dEle. Corra para a graça. Entenda a graça. E você vai vencer esse pecado que tenta todas as vezes te destruir. Talvez você esteja aqui nessa noite e você quer viver algo novo com Deus. Quero convidar você a vir para frente, dando um passo de fé, dizendo: não, eu quero algo novo de Deus, eu estou cansado, eu quero viver de forma diferente. Quer viver algo novo com Deus? Quer viver no caminho da santidade? Tome a decisão, saia do seu lugar, venha para frente. As câmeras estão focadas aqui no Gabriel. Você pode vir para cá. E alguém vai orar com você. E alguém vai estender a mão para você. Eu ouso dizer que o próprio Deus vai bater as suas costas e dizer: filho, eu estou aqui onde sempre estive e eu quero caminhar com você. Alguém pronto para tomar essa decisão pode vir para frente. Eu quero fazer um outro apelo. Talvez você esteja aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida a Jesus. Esse é o momento. Erga a sua mão, eu quero orar com você. Se você está entregando a sua vida a Jesus nessa noite, dizendo: Jesus, eu quero viver algo novo, quero viver algo extraordinário, erga a sua mão, eu quero orar com você. Se você está afastado do caminho do Senhor, outro apelo que eu quero dizer a você, fazer a você: se você quer retornar ao caminho do Senhor, eu quero convidar você que venha à frente, para a gente orar junto. E como eu tenho dito aqui, todos os domingos que eu faço apelo para crente, a gente não insiste muito. Ou entendeu ou não entendeu. Você quer viver um novo nível de santidade com o Senhor? Você quer viver um novo nível de santidade com o Senhor? Vem para frente. E nós vamos orar com você. Uma vez só. E não mais. Você quer viver um novo nível de santidade com o Senhor? Vem para frente. A gente vai orar. Deus amado, nós te entregamos tudo aquilo que nós falamos nessa noite. E eu creio, Senhor, que a tua palavra
não volta vazia. Ela cumpre o que precisa cumprir. E eu creio nisso porque a tua palavra diz. E eu creio também, Senhor, que nós estamos procurando ser melhores e fazer melhor. E por isso, Deus, no nosso relacionamento com o Senhor e no nosso caminho de santidade, nós vamos ser e fazer melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus querido, eu abençoo a semana dos nossos irmãos. Eu abençoo, Senhor, a semana dos teus filhos. Deus querido, que nós possamos ter uma semana extraordinária, vivendo na graça e no amor do Senhor, e buscando estar todos os dias mais íntimos contigo. Pai, em nome de Jesus, seja no trabalho, seja no lar, seja, Senhor, no momento de lazer, que o Senhor se faça presente e que os nossos olhos estejam no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos também por cada reunião de célula essa semana, que vai ser uma semana extraordinária, onde nós vamos ter vidas conosco ali. Nos dê sabedoria e direção, e que no próximo domingo, na nossa grande festa, o Senhor se faça presente aqui, para celebrar conosco e festejar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, não saia sem dar pelo menos uns 50 abraços.